Sejam muito bem-vindos ao FNX Cast, mais um episódio diretamente da FEICOM 2026. E dessa vez eu tô com um amigo, um cara que é empreendedor, um cara que começou do zero, vai trazer uma baita história aqui pra vocês. Então eu vou pedir uma salva de palmas pra gente receber meu amigo Giovanni. Seja bem-vindo, irmão. Bom. Giovanni, hoje você está lá na cadeira de diretor executivo. A Metal Stampo tem distribuidora, tem indústria, mas antes da gente falar de negócios, cara, conta aí pra nós quem é o Giovanni, quem é você fora do trabalho? Cara, boa tarde, né? É um prazer estar aqui hoje. Muito feliz pelo convite, né? E o Giovanni é um cara muito simples, né? Que começou a trabalhar muito cedo. A minha história, cheguei em São Paulo em 97, né? E sempre tive no coração de ser empreendedor, desde quando era moleque. Pra você ter uma ideia, eu teve uma época que eu fabricava geladinho na minha casa. Eu mesmo pegava, vendia para meus amigos, amigos de infância, né? E sempre coloquei no meu coração que um dia eu seria um empreendedor. E uma vez meu pai falou também para mim que os filhos deles, todos os filhos tinham que ser empreendedor. Não queria ele trabalhando para ninguém, né? E eu coloquei isso no meu coração. Aí acreditei, e nada foi fácil, né? No começo foi, sim, todo começo é difícil, né? Todo começo é difícil. Mas quando eu comecei a empresa, foi sem apoio de ninguém, assim, foi algo assim que eu comecei do zero mesmo. E eu trabalhava em uma outra empresa e de lá eu comecei colocar no coração de fabricar algumas peças, né? Que eu já tinha conhecimento. E foi aí foi nascendo a Metal Stampo Indústria, né? Legal. Cara, e todo mundo, às vezes, tem a percepção de que é fácil, né? Porque hoje a gente estava conversando aqui antes do podcast, você comentou que tá com 25 colaboradores, tá formando time, Isso. tá crescendo, tá avançando, mas o grande ponto é que toda história de sucesso, ela tem um começo desafiador. Tem. E eu tava comentando aqui nos bastidores com uma outra amiga o quanto é importante a gente acreditar primeiro e a gente poder sonhar com aquilo, né? Sim. Porque você vê, era um desejo no seu coração, você não sei se tinha condições ou não sabia o como, mas vendendo geladinho, empreendendo, mas já tinha vontade de fazer alguma coisa diferente, né? Então eu acho que assim, essa parte de sonhar grande ela é fundamental para que a gente tenha sucesso. Sim. Porque a gente tem que ser grato, com certeza, a tudo que nós temos, mas tem um lado inquieto ali, né? É. Não, e é bacana a gente falar sobre isso, porque quando eu comecei, surgiram oportunidades de pessoal querendo entrar como sócio, fazer virar sociedade, aumentar estampa, né? Mas eu pensei que, assim, que existia um sonho no meu coração de iniciar. E todo início é complicado, né? Um exemplo, quando eu fui comprar minha primeira máquina na empresa, eu estava numa rua e a máquina ia passando no caminhão. O cara encostou, eu olhei a máquina, reconheci que é uma máquina que ia servir para mim e perguntei pro cara se ele queria vender aquela máquina para mim. Ele falou: "Não, a máquina não é minha, é do meu filho, tal". E eu falei com ele: "Não, mas eu tô precisando dessa máquina", tal. E ele falou assim: "Cara, não tá à venda porque essa máquina tá para reforma. Ela tá funcionando, mas está para reforma". Aí eu peguei e falei: "Não, beleza, se não tá à venda, mas quer pegar meu telefone?". Cara, tá bom. Faz o seguinte, daqui 7 dias eu te ligo. Passou 7 dias e o coração já apertado, esperando a ligação e nada de chegar. Quando foi no finalzinho do dia, o cara me ligou bravo, perguntando porque eu não liguei para ele para ir buscar a máquina. Falei: "Como assim? Você não falou que não ia vender?". Falei: "Não, a máquina é sua, eu tô esperando você vir buscar". Então isso aí foi o início de tudo. Primeira máquina, Essa máquina é a primeira da sua indústria. primeira. E outra coisa, ela não tinha lugar para pôr a máquina. Eu morava em apartamento, não tinha um salão alugado, não tinha nome de empresa, não tinha CNPJ, não tinha nada. Aí no mesmo dia que eu consegui fechar com o cara, que ia buscar a máquina no outro dia, ia descendo uma rua de noite já, tinha uma senhorazinha sentada na frente de um imóvel e a placa de venda, né? Não de alugas.
Aí eu fui, conversei, falei, eu não quero fechar contrato, só preciso guardar uma máquina por enquanto, depois a gente conversa. Depois ela abriu as portas, foi tudo planejado por Deus mesmo e foi dando certo. O primeiro cliente e foi indo, fluindo. Hoje, graças a Deus, a Metal Stampo já é referência no nosso segmento aí de ferro e aço em São Paulo, né? Atendemos muitas lojas fora de São Paulo, vários estados diferentes, né, no Brasil e tá fluindo, graças a Deus. A empresa hoje é uma realidade, né? Pô, isso é muito legal, cara. Eu gosto muito dessas histórias porque conecta muito. Eu não sei se eu já tive a oportunidade de contar, mas meu pai também chegou em São Paulo. Esse ano completa 50 anos que ele começou nesse segmento. Sim. E eu tive a oportunidade de viajar com ele agora para a China no mês de março. E ele estava comentando: ele falou, filho, eu cheguei em São Paulo, a minha mala era uma caixa de madeira que eu achava que eu tava arrebentando porque eu tinha aquela caixa. E a gente tinha o sonho de chegar em São Paulo e fazer acontecer. E graças a Deus, ele não sabia o como, mas é o que você falou, já era um plano de Deus. Sim. Então, eu vejo essas histórias, eu fico muito feliz mesmo, assim, porque, de novo, não sendo repetitivo, hoje você chega lá, você olha a estrutura e é legal a gente ter essa percepção do começo do desafio que a gente Sim. teve. Porque a real é que as pessoas não dão tanto valor porque não sabe o preço que você teve que pagar para fazer aquilo, né? Quantas noites sem dormir, Até hoje. até hoje, né? É normal. Ô, Giovanni, e dando sequência aqui, é, como que você, entre você chegar e você entrar nesse segmento, como que você entrou aí no segmento? Então, E antes disso, eu queria só fazer um agradecimento aqui às Soldiers que mandou umas barrinhas pra nós. E nessa correria de Feicom, eu vou falar, eu vou até comer uma aqui. Ó, aceita um, Giovanni? obrigado. Vou deixar uma com Deixa você aqui, meu aqui. amigo. Bora. Muito bom. Essa aqui é fera, ó. Recomendo do meu amigo do Yuri. Bom, você perguntou? Só... Como que você começou nesse segmento? Ah, isso. Quando eu comecei foi... Eu trabalhava numa empresa que fabricava fonte de televisão, né? Fonte, transformador para TV, para teclado, para videogame, para Walkman, que tem muita gente que nem sabe o que é isso. E essa empresa, Essa época. ela se uniu com um sócio que é irmão desse dono dessa empresa, né? Que ele era do ferro e aço. Ele fabricava os produtos que hoje eu fabrico, né? Como eu trabalhava com o irmão dele, ele falou assim: não, o rapazinho é muito esperto. Posso treinar ele para ele ir tocando aqui comigo a empresa. E me colocou lá. Só que ele era professor. Então ele não tinha tempo de tomar conta da empresa. Ele deixava mais na minha mão. E com isso eu fui pegando bagagem, experiência e chegou um dia que a empresa começou a crescer, ganhando novos clientes, só que ele não conseguiu tocar mais a empresa e vendeu. E no que ele vendeu a empresa, eu pensei assim, não, chegou a hora de eu começar a realizar aquilo que está no meu coração, né? Fazer algo assim para mim mesmo, construir uma empresa, iniciar. Foi aí que eu comecei a pegar o conhecimento do ferriaço, os produtos que era vendido, os clientes, os tipos de materiais que precisava e fui e montei a Metal Stampa. A gente começou na Zona Leste de São Paulo, em Menino Matarazzo, né? Começamos ali com uma máquina, duas, três, aí já não coube mais naquele lugar, a gente estava procurando um lugar maior e surgiu uma oportunidade de ir para Ferraz de Vasconcelos, onde foi que a gente comprou o primeiro imóvel, que não estamos mais lá, né, que graças a Deus foi evoluindo. Hoje a gente está numa área industrial, estamos na Rua das Indústrias, Ferraz de Vasconcelos, e dali foi acontecendo, cara, e depois que a gente chegou nessa Rua das Indústrias, foi surgindo novas oportunidades, né? Como vocês mesmos, que são nossos parceiros, né? E foi daí que saiu a empresa que é a Metal Stampo Distribuidora. Hoje somos duas empresas, é um grupo, né? Metal Stampo Indústria e Distribuidora. É. Isso é um negócio bem legal que você trouxe, Giovanni. E é uma lição que eu sempre. Não uma lição, é algo que eu sempre recomendo pro meu time, né? Das pessoas trabalharem duro e acreditar no processo, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então eu sempre
bato na tecla lá com o meu time que eles têm que trabalhar, têm que aprender, porque o conhecimento a gente leva para sempre. Sim, E olha que história legal. Você nem sabia que você ia ter uma empresa, sim, mas se dedicou, aprendeu, talvez estava fazendo até mais do que você era remunerado para Sim, fazer, mas exatamente. sempre como com a humildade de aprender. E aí um dia, quando a oportunidade chegou, você estava preparado, né? Eu acho que a gente vive num momento de sociedade que as pessoas querem muito as coisas, mas não estão dispostas a fazer por onde. verdade. Então eu acredito que primeiro a gente entrega e depois a gente é reconhecido. Não tem como inverter essa ordem, né? Eu acho que essa história da Metal Estampo, ela é uma história de sucesso porque por trás dela tem alguém que tem humildade de aprender, de trabalhar duro, igual você comentou. Eu fico noites sem dormir, só muda o desafio, só muda o momento, né? Mas é sempre a mesma coisa. E você trouxe a questão da indústria e distribuição. Por que que surgiu a distribuidora e como que você concilia isso? Cara, é assim, no meu segmento, eu fabricava a parte mais pesada, né? Que é os produtos que gira mais na linha do serralheiro, na construção civil. E a necessidade de abrir uma nova empresa foi que tinha muita procura de produtos que, que a gente não fabricava. Aí um cliente fazia a compra daquele, por exemplo, o Bonzo com aba, o ferrolho, o trinco, que a gente fabrica, né? E comprava esses produtos, mas não tinha um outro produto que ia agregar para eles, né? O que eles faziam? Corria para o concorrente. Aí foi tendo muita procura, eu falei assim, chegou a hora do momento da gente abrir uma nova empresa e montar a distribuição. Estamos no mesmo ambiente lá, né? Hoje, graças a Deus, a Metal Stamp tem sede própria, né? Nós não pagamos aluguel. E no mesmo ambiente fizemos a fábrica e a distribuição. Está ainda em construção, mas o crescimento ele é lento, mas a empresa sempre está crescendo. Graças a Deus a gente está evoluindo e, como eu falo, né, Deus coloca pessoas para correr junto com a gente, né, entender a nossa necessidade e eu tenho ao longo desse tempo que a empresa fazer 14 anos, Deus tem colocado pessoas que têm me ajudado, né? Tem me ajudado e quando me ajuda a minha pessoa, está ajudando meus colaboradores, ajuda meus clientes, né? E a empresa está fluindo dessa forma. Então começou desse jeito e, e a partir de agora eu acredito que vai crescer cada vez mais e é isso. Acho que no final do dia é tudo sobre pessoas, né? A gente compra de pessoas, vende para pessoas, nosso time são pessoas. Sim, Então, se a gente não entender de pessoas, a gente tá fora do jogo. verdade. Isso é Acho que verdade. isso é muito poderoso. E a gente estava conversando um pouquinho antes aqui do podcast, você trouxe a questão da importância da marca própria, que era um sonho seu. Como que tem sido isso lá? Cara, eu fico até esses dias, final de semana, eu estava com o meu cunhado numa loja, estava pintando a minha casa, né? Fazendo uma reforma lá na sala. Fui comprar um produto na loja. E quando chegou na loja, ele viu o nosso disco de corte da Metal Stamp lá. Ele falou: Nossa, vocês têm o disco da Metal Stamp aqui, né? O atendente nem sabia, né? Que eu sou dono da empresa, tá? Eu falei assim: o disco é bom. Então, para mim, fico muito feliz de ter esse produto, né? Produto de marca própria. Hoje, o grupo, né? De vocês tem nos ajudado muito. Hoje nós temos disco de corte, disco flap, trena. Eu acredito que é o começo, né? Mas acredito que vai crescer cada vez mais esse trabalho aí de importação e fico muito feliz mesmo de ver o nosso produto aí espalhado pelo Brasil já. É muito satisfatório, né? Quando É, a gente visita alguém, ele tá isso. com um produto, tá vendendo bem, isso é muito legal. E o que que você acredita que foi o principal ganho que você teve com a marca própria? Cara, eu acredito que foi bom que o que acontece? Agregou muito para a venda dos outros produtos que eu já tinha, né? Normalmente, quando eu ia vender o meu produto, eu não tinha esse produto, né? E o cliente, ele já está acostumado a trabalhar com aquela marca, e para você tentar mudar a cabeça dele, você tem que ter um produto de qualidade, né?
E o produto que eu consegui na importação é um produto de qualidade. Então você está oferecendo um produto que você não vai ter nenhum problema futuramente. Então foi um trabalho que foi feito e agregou muito com a venda dos nossos produtos, até da nossa fábrica. O cara, quando compra um Gonzo, Trinco, ele leva já o disco. Então agregou demais pra gente. É. Eu acredito muito que quando a gente firma um compromisso público, a É. gente tem que correr atrás para executar aquilo. E nós, empreendedores, somos motivados a desafios no final do Sim, sim. dia, né? E aí eu já vou deixar um convite aqui para você, para a gente estar indo para a China juntos, hein? Vamos sim. Se não esse ano, no próximo. Sim. É um sonho, É, né? e essa questão de China, eu acho que ela é muito legal, porque eu acredito que assim, é uma explosão de mindset. Quando você vai para lá, você tem uma cabeça e aí volta é outra pessoa. Lógico que hoje o trabalho que a gente faz como PMD, FNX, de levar as pessoas para a China para uma experiência cultural, nós somos 100% responsáveis pela carga, pela qualidade, etc. Mas eu acho que o ganho que a gente tem é quando a gente reúne outros empresários, outros distribuidores, todo mundo vive as mesmas dores, e eu falo, essa viagem ela é uma máquina do tempo, porque ela É. acelera o crescimento dos empreendedores, dos empresários, muito. E é legal, porque a cada imersão, muitas vezes as pessoas vão com aquela sede de nossa, eu preciso aprender, aprender e tal. E aí a gente vê que, dependente do tamanho da empresa, todo mundo tem como agregar, todo mundo ensina um para o outro. Sim. E acho que esse é o principal ponto. E uma coisa que é fato, assim, quando a gente vê o processo de fabricação, quando a gente entende, quando a gente tem isso mapeado, a gente tem muito mais confiança para vender e passar essa confiança para a ponta final. Porque no final do dia, relacionamento é importante, mas toda venda ela é uma transferência de confiança. Sim. Primeiro você vai me comprar, depois você vai olhar o produto, que se aquele produto não for compatível, obviamente você não vai fazer negócios. Mas quando a gente visita a fábrica, conhece o processo, isso naturalmente faz a gente ter mais confiança para vender. Você acredita que o fato de você ter vivenciado o processo de fabricação, isso te dá mais bagagem comercialmente para vender? Sim. Isso aí, isso aí é um ponto que eu toco sempre. É, quando você fabrica, você se preocupa demais com a qualidade, né? Então, você não pode fazer apenas uma venda, né? Você tem que trazer para o cliente um produto que ele vai comprar e vai ficar satisfeito, né? É tão chato quando você entrega um produto para uma pessoa e o produto começa a te dar dor de cabeça, não só para você, mas para o consumidor final, né? Então você tem que entregar um produto de qualidade. E fabricando, eu sou muito exigente nessa questão, eu gosto de estar acompanhando como é feito o processo, gosto, em vez de quando eu desço lá na produção, óleo, e você tem que entregar um produto de qualidade. E, e o que eu tenho percebido é que tem muitas pessoas oferecendo produtos com preço muito abaixo, mas muitas vezes não entregam a qualidade, né? Então você tem que se preocupar muito com isso para pensar no cliente, no seu cliente e no consumidor final, né? Isso é muito Boa. importante. Eu vou te fazer uma pergunta polêmica aqui, se você me permite. Você acredita que o produto bom vende sozinho? É, sozinho ele não vai vender. Você precisa ter um trabalho, né, de tanto de divulgação, marketing, né? E por mais que ele seja bom, eu acho que você precisa mostrar para o seu cliente que ele é bom. Então você não é falar que é bom isso aqui, mas tem que provar para o seu cliente que ele é bom. É, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que primeiro a gente precisa parecer bom para que a gente tenha a oportunidade de mostrar que de fato a gente é bom, senão nem isso a gente vai conseguir. Isso. E é uma coisa que eu falo muito com os meus mentorados, os alunos do FNX Club, é em relação a produto. Porque, obviamente, produto é muito importante. Todo mundo precisa ter um produto bom, porque senão vai ter um retrabalho, vai perder cliente, aquela venda ela vai sair muito caro.
E aí até compartilhar contigo algo que foi da nossa empresa, algo que mudou um pouco a trajetória. A gente sempre teve uma cultura centralizada em produtos. E a gente falava, pô, vamos aperfeiçoar o produto, vamos melhorar o produto. Isso não quer dizer que hoje a gente não olha para produto. Com certeza, tem produtos que a gente precisa melhorar preço, tem produtos que a gente vai ajustando qualidade. Esse é um trabalho Isso. contínuo. Mas quando a gente deixou de ter uma cultura centralizada em produtos e começou a focar mais em pessoas e vendas, o nosso resultado mudou. Porque, vamos imaginar, se eu chamar qualquer outro concorrente seu aqui, ele vai me falar que ele tem um produto bom, que o atendimento dos vendedores dele é bom, só que eu vejo que a única coisa que eles não vão copiar é o Giovanni. É, A história do sim. Giovanni, o porquê do Giovanni. Então eu acho isso muito legal. E qual foi o maior desafio para você, entre ser da indústria e ir para o comercial? E eu te falo porque às vezes a gente olha assim, o cliente vem, fala do nosso produto, tem aquele apego, é quase um filho ali que a gente está É, produzindo, né? isso. Como que é isso para você? Cara, é muito desafiador, né? Porque você está num segmento totalmente diferente, porque você tá muito preocupado com a produção, com a fabricação daquele produto. De repente você tem que tentar estudar aquele outro mercado que não é fácil, você tem que entender o que o cliente quer, a forma que o cliente trabalha, entendeu? E foi um aprendizado. E eu acredito que depois que eu iniciei a parte de distribuição, eu aprendi muito, inclusive com você, as palestras que eu participei, né? E, e até hoje eu aprendo. Estou aprendendo ainda e estou buscando montar um time assim para desenvolver um trabalho legal, porque não é simplesmente você falar assim, não, esse produto é bom, como você falou, e não provar que o produto é bom, realmente, né? Então você precisa entender. E eu estou buscando esse conhecimento, tenho aprendido bastante, mas eu acredito que nunca é tarde para aprender, né? Eu sou músico e eu falo assim para meus alunos, né? Nunca fala que você já toca. Não, eu tô aprendendo, tô aprendendo. Igual às vezes pega a guitarra, tô tocando, as pessoas, nossa, você tá aprendendo? Não, Você toca guitarra? toco guitarra. Legal. Aí ele tem uma equipe, né, de alunos que estuda comigo. Eu tenho um projeto de música. E aí eu falo para eles, nunca fica falando que você toca, porque sempre vai ter alguém que toca mais que você. Então começa a sugar aquela pessoa, você vai aprender o que ele fez, fica de olho. Igual eu aprendo muito com muitos vendedores aí que tem aí no amigos meus, parceiros, me ajuda bastante. Até parceiros que têm outras empresas também me ajuda bastante com conselhos, estratégia. Então a gente é um aprendizado a cada dia, né? É. E isso que você comentou é bem legal, porque você montou a sua distribuidora por uma necessidade do Uma mercado. necessidade. Você ajusta o seu produto ouvindo feedback de clientes. Você melhora a gestão vivenciando com outros empresários. Sim. E lá no começo, você teve a humildade de trabalhar um pouco mais e aprendeu ali o processo. Verdade. Então, no final do dia, a gente ter essa. Se permitir pensar, será? Dá muita margem para a gente evoluir, não só como empresário, mas como pessoa, né? Pô, isso é muito legal. Bacana demais. E, pô, além de uma indústria, uma distribuidora ainda, professor de guitarra. A gente toco já quase 30 anos, né? Acho que 90 e Mas tá aprendendo, hein? 30 anos, né? A gente já toca. Hoje, graças a Deus, eu falo que eu sou servo, né? Não sou um músico contratado para ficar tocando toco em casamento. Hoje eu não toco em banda externo, faço show não. Hoje eu toco mais na igreja, mais casamentos, mais é algo assim que é uma outra paixão que eu tenho, né? Que é a música e tá no sangue também. A gente tá já quase 30 anos aí no nesse segmento musical aí e eu gosto de compartilhar aquilo que eu aprendi. Eu falo para meus alunos que eu nunca entrei em uma escola de música. E realmente eu nunca entrei numa escola de música. Foi algo assim que Deus colocou um dom em mim mesmo. Assim, você vai tocar e, e dar frutos. E tem dado frutos. Hoje eu tenho uma banda lá na igreja que eu não toco bateria, mas o menino que toca bateria começou aprendendo comigo.
Eu não toco bateria, eu não toco baixo, mas o baixista da minha banda aprendeu a tocar baixo comigo. Agora eu fiquei na dúvida se ele tá falando que tá aprendendo, mas ele já toca esses instrumentos ou não. Cara, a gente arranha cada instrumento, né? Aham. Musicista, né? A gente toca um pouco de teclado, um pouco de guitarra, violão, cavaquinho, ukulele. A gente já arrisquei um pouco de trompete também, mas a paixão mesmo sempre foi guitarra, né? Ah, que legal. Então, aquilo que eu aprendi, eu vou passando para frente. O aprendizado não é meu, né? Deus te ensina e você pode. É o trabalho que você faz também, conhecimento que você pegou, você precisa guardar para você. Pode compartilhar com outras pessoas, que assim vai sendo a vida, né? E fazendo novos frutos, né? Lançando novos frutos, novos músicos, novos empreendedores. E É. assim vai acontecendo. Acho que quem não senta para aprender nunca vai poder ensinar, né? Isso. E independente do tamanho de empresa, do tempo de música que tá tocando, seja lá o que for, todo mundo tem um a agregar com o outro, né? Isso é muito legal. Ô, Giovanni, e tem algum segredo de mercado assim que a galera não conta? Tem algo no seu segmento que seja algo mais particular ou não? Cara, é, tem segredos, sim. Claro que a gente tem coisa assim que a gente aprendeu e fala, graças a Deus, aquele negocinho que eu aprendi ali foi essencial para o crescimento. Eu, eu mesmo vou falar uma coisa para você. Eu trabalhava numa empresa que todo mundo ali, ninguém era um profissional assim da área, né? Foi tudo contratado, ah, uma bacia de gente assim chegou assim, não, esse pessoal vai ser a equipe nossa. Tipo, cada um fazia um pouco de tudo nessa empresa. Tipo assim, eu era um ajudante. E aí um dia um pessoal do escritório foi lá no relógio de ponto e colou uma placa de um curso profissionalizante que tinha no Senai. Aí eu olhei para aquilo ali, fiquei olhando, é gratuito, eu vou fazer. Mas eu percebi que aquilo ali era uma oportunidade para mim. E me inscrevi, consegui a vaga. Era um curso de um mês. Só que nesse curso de um mês, eu peguei o amor o aprendizado que eu estava fazendo lá Aham. e contratei depois um curso para mais 2 anos. E eu acho que isso aí para mim foi essencial para o início da minha empresa. Foi algo assim que eu acho que ali foi a virada da chave ali, que eu falei, não, agora eu aprendi e vou começar a tocar minha vida. Então ali o Senai, ele te transforma um pouco a pessoa, né? Se você tem foco, você entra no Senai para você estudar naquilo que você tem desejo de aprender, você sai de um profissional dali. É muito bom mesmo e eu acho que o Senai foi algo assim que mudou muito assim para o início da minha empresa. Foi o segredo mesmo assim para porque sem conhecimento é difícil você abrir, né? Hum. Eu vou fabricar isso aqui se eu não sei como é o processo do início de tudo. Então o Senai me ajudou muito. Então isso aí foi o segredo de tudo para o início da empresa. Que legal. Cara, e assim, falando um pouco de segredo e começo da empresa, eu acho que eu não poderia deixar de te perguntar, né? Talvez tenha alguém nos assistindo que tá numa fase que tá começando a empresa ou tá ali em cima do muro que vai empreender. Se você pudesse dar um conselho para essa pessoa, qual seria? Cara, eu acho que o principal de tudo é ter humildade. Nunca você pode, tipo assim, tentar ser melhor que ninguém. É sempre aprender um conhecimento da vida, né? Então, se você tem no coração o desejo de montar uma empresa, você já tem o foco daquilo ali, cara, trabalha e tenta andar com pessoas que vai agregar para esse crescimento, que muitas vezes sozinho também você não consegue. Você precisa de parceiros, você precisa de amigos, né, que possa te ajudar. E foca, cara, foca com humildade e coloca Deus na frente de tudo que vai dar certo, cara. Eu acho não, tenho certeza que o principal motivo da minha empresa ter crescido assim foi eu ter entregado na mão de Deus. Falei, Senhor, dependo de Ti e creio que a partir daqui o Senhor vai me dar o conhecimento que eu preciso.
Eu acredito muito que se Deus coloca no nosso coração um desejo, ele vai nos capacitando, a gente vai aprendendo, e no final do dia o que você falou, o ambiente ele vai modelando o seu resultado, né? Exatamente. Você começa a andar com pessoas boas, você começa a aprender com essas pessoas, você começa a ter resultados, e aí começa a ser uma coisa bem automática. Mas acho que o ponto principal, lógico que é fé, mas é sempre a gente ser humilde, ter a Sim, guarda baixa, né? sim. Constantemente estar aprendendo. Você comentou dos treinamentos, tal, cara, cada treinamento é lógico que a gente está indo lá gerar valor para o cliente, mas eu aprendo muito. O cliente conversa, tal. A gente está aqui num podcast, eu falei para você, Giovanni, eu tô aqui para te gerar valor. No final do dia, eu anotei um monte de coisa legal aqui que a gente vai aprendendo e tá com pessoas boas não tem como ser diferente. E olhando assim para Metal Estampo, hoje o que que você planeja lá? Não sei se você pode falar isso. Quais são os próximos passos, né? A gente saiu de indústria, distribuidora, marca própria, para onde a gente vai agora? Cara, começou como indústria, distribuidora e marca própria. Eu acho que agora chegou o momento da gente unificar isso aí tudo e fazer um grupo que possa trabalhar não só pensando em só vender, né? Mas assim, criar valores. Eu acredito muito assim que a nossa empresa, é, eu digo que é uma família, né? E eu fico muito feliz quando chega no início do mês que eu tenho que fazer o pagamento dos funcionários e, e eu sei que tem muitas, claro que tem muitos funcionários que vestem a camisa e tem aqueles que são meio mais pelo dinheiro, mas eu acredito que a empresa você vai construindo ela dependendo desses colaboradores, né? Então você tem que formar uma família ali, né? E eu acredito que a empresa hoje chegou num patamar legal, mas eu acredito que o crescimento ele vai surgindo automaticamente, né? E vamos ver o que tem mais para frente aí que Deus vai nos proporcionar, né? Mas tenho certeza que vai crescer cada vez mais a empresa. É, isso é um negócio legal porque a gente sempre foi ensinado que sozinho a gente vai mais rápido e juntos a gente vai mais longe. Eu acredito que juntos a gente vai mais rápido e mais longe. Isso. Porque, pô, eu somo com teu conhecimento, você soma com o meu e a gente vai seguindo, né? Isso. Isso é muito legal. Lá na empresa, a gente é uma empresa familiar. E eu sempre falo para eles que a gente não pode se tratar como família, que a gente se trata como time. Por que, que a gente se trata como time? Porque família a gente acaba que passa a mão, tolera algumas É, coisas e exatamente. etc. E o time a gente tem uma cobrança. Mas não é por isso que a gente não tem respeito, a gente não tem lealdade. Eu Isso. acho que tem esses valores. E toda empresa, ela começou por um único motivo, que é gerar receita, gerar dinheiro. Isso. E a gente vai adaptando e vai trazendo pessoas que são alinhadas com aquilo que a gente acredita, né? Então, dentro do nosso time, do meu, do seu, de quem está nos ouvindo, a gente sempre tem que olhar quem são as pessoas que estão conosco. Porque às vezes uma pessoa que está remando contra coloca o resultado de todos os outros Isso é verdade. que estão lá. E é muito satisfatório. Você comentou assim de chega o começo do mês, você faz um pagamento. Cara, parece uma coisa simples, mas que me deixa muito feliz. A gente tem um refeitório lá na empresa, um refeitório bem legal. E eu fico feliz quando eu vejo que a gente, pô, tem um refeitório maneiro, que as pessoas vão comer felizes, são várias famílias ali. Sim. Então, no final do dia, fala, pô, você tem a empresa para ganhar dinheiro, a empresa tem que dar resultado, isso é fato, é indiscutível. Mas quando a gente vai construindo um legado, quando a gente vai impactando a vida de outras pessoas, é Sim. muito bom. Por exemplo, encontrar você aqui na feira, você, pô, Gu, que legal, cara, a marca própria, fui lá, fui reconhecido. De uma certa maneira, isso é um impacto, né? É. Então, isso é muito satisfatório mesmo. Ô Giovanni, hoje a nossa audiência ela tá focada em distribuidores, lojistas, pessoal do Matcom em geral. Mas se você tivesse a oportunidade de levar uma mensagem para todo mundo, qual mensagem você passaria? É, eu acho assim que
ser empreendedor não é fácil. Não é fácil. Mas eu acredito que com o trabalho e, e o conhecimento ele vai aparecer normalmente. Mas você tem que ser uma pessoa que tenta mais fazer algo sem querer derrubar ninguém. Assim, eu já vi muitas histórias, Gustavo, de pessoas que veio falar comigo assim, falar aquela empresa X, tipo, você não pode. Eu tenho um concorrente, um exemplo, tenho um concorrente. Eu não quero desejar o mal pro meu concorrente, nunca, nunca, nunca. Eu desejo tudo de bom para eles, entendeu? O melhor para eles, porque assim, eu até falo assim, ó, não sei se você já percebeu, quando tem um McDonald's aqui, o Burger King tá do lado, e os dois crescem juntos, os dois crescem juntos. Então, o que eu tenho que dizer é, como eu falei no início, né, humildade sempre, trabalho e respeito, que tenho respeito por todos, mesmo sendo, eu não gosto de dizer que é concorrente, são concorrentes, mas nunca inimigos. Nunca inimigos. Então, tenha humildade, tenha respeito ao próximo, respeito pelo concorrente, que não é seu inimigo. Eu, graças a Deus, hoje eu tenho. A maioria dos meus concorrentes são pessoas que eu converso. Uns eu visito mais, outros quase não visito, mas são pessoas que eu sempre faço parceria. E é isso, cara. A gente. Eu desejo tudo de bom para meus concorrentes. Quem tem um desejo, um projeto no coração de ter uma empresa, cara, é focar e é isso. Legal. Giovanni, para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, o seu Instagram da empresa que você quiser compartilhar, e como que as pessoas te encontram nas redes sociais? No Instagram, a gente tem a Metal Stampo, né? Distribuidora. E o meu pessoal é Giovanni._guitarra. Guitar. De guitarra em inglês. Excelente. Meu irmão, muito obrigado pela sua participação. Tive vários insights aqui. Obrigado por essa troca. Muito obrigado. Uma salva de palmas pro Giovanni aqui. Valeu. Obrigado.